Nós estamos aqui com a... Mas hoje nós também não vamos fazer a mensagem da semana, não. Deixa para a próxima para ganhar tempo. Mas ganhando um tempozinho aqui, hoje está meio vazio aqui. A ausência do nosso presidente aqui, dos diretores João, Otávio, que eles foram receber uma homenagem lá na Câmara Municipal, lá, referente ao dia do contador, que foi dia 22 de setembro, mas, infelizmente, só hoje a Câmara dos Vereadores resolveram fazer uma homenagem a todos os contadores. Tá? Tomando só um pouquinho do tempo aqui, que tem um garoto aqui, gente fina, sobrinho do João Evangelista, nosso diretor também, ele vem cá apresentar e vai deixar o currículo dele aqui e dizer para vocês se vocês estão precisando de um profissional aí. Pode falar, Lucas. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lucas, tenho 20 anos, trabalhei sempre na área contábil, na escrita fiscal. Tenho conhecimento em abertura de empresas, órgãos públicos, tudo na área contábil. E gostaria de estar deixando um currículo aqui para me candidatar a uma vaga de emprego. Tem como pôr. Fala seu telefone aí. 9804. Deixa o doutor Ronan colocar ali. Lucas? Isso? 9804 67 60. Ok. Muito Mas obrigado. o seu currículo vai ficar na secretaria aí, Isso. ok? Aí, quem tiver interessado a precisar de um auxiliar competente, está aí o Lucas se oferecendo para trabalhar, ok? Certinho, obrigado. Vamos ver a palestra do Dr. Anderson aqui, vamos procurar ouvir mais, apesar que o Dr. Anderson gosta de interagir com todo mundo, mas vamos focar mais dentro do assunto, que é a alteração da reforma tributária, ou da reforma trabalhista, ok? Com a palavra, o Dr. Anderson. Acho que todo mundo já conhece o Dr. Anderson. Você pode apresentar novamente, que tem alguns aqui que não vieram na tem reunião pessoas anterior, né? novas aqui. Pode apagar essa luz aqui, por favor, aqui de trás? Boa noite. Boa noite. Então, estou vendo aqui alguns rostos novos aqui, né? Eu acho que não vieram na apresentação anterior. Vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Eu sou o Anderson Tolentino, advogado. Tenho especialidade na parte trabalhista e na parte consumidor. Já estou na segunda pós-graduação, faço parte da comissão Direito Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Inovação e Gestão e Direito dos Advogados Corporativos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E atualmente eu estou com uma parceria com um escritório aqui no setor sul e tenho também uma parceria com outro escritório no setor Jardim América. Tenho também parceiros no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E, dando continuidade ao nosso assunto, a reforma trabalhista, nós paramos aqui no artigo, acostumado a falar artigo, né? No slide 39, onde nós, acho que a gente concluiu, não sei se a gente concluiu esse assunto, concluiu? Não, né? A gente começou e parou nele, né? Não, perfeito. Ok. Então vamos falar aqui sobre a questão da rescisão de contrato. Eu acho que vocês vão fazer muito isso aqui, né? A questão da rescisão de contrato. A situação antes da lei nova, que é o formato atual, né? Não tinha previsão legal na CLT a respeito desse assunto. Hoje, né, quando eu digo hoje, vamos sempre nos voltar ao dia 11/11 de 2017, que vai ser quando a lei vai começar a vigorar. A partir então do dia 11, o contrato ele poderá ser extinto com um mero acordo. Eu posso chegar aqui no meu chefe, falar assim: ô doutor, tudo bom? Falar nisso, eu vi o doutor lá na Casag esses dias. Foi o senhor que estava na Casag? Ali naqueles computadores ali, em vários computadores ali fazendo... Não, ali na rua 1. Acho que foi o senhor que eu vi lá, não foi não? Não? A partir do dia 11, então, a partir do dia 11,
o acordo poderá ser extinto, então, por um acordo. Posso chegar no meu chefe e falar assim, ou o meu chefe, né, na verdade, eu chegar em mim e falar assim, olha, eu quero rescindir o meu contrato. Quais vão ser as condições? Vão ser estipuladas entre as partes essas condições. Mais na frente, a gente vai ver que alguma dessas condições ela não pode ser negociada. A lei não permitiu a negociação dessas condições. A gente vai ver logo em seguida nos próximos slides. Mas o que ele fala aqui, por exemplo, né, que por metade do aviso prévio, eu posso negociar até metade desse aviso prévio. Então, vai ter aí uma certa flexibilidade em outras verbas que não ficaram previstas em lei. Então, a questão da indenização. A indenização também sobre o saldo do FGTS. A partir do dia 11, vai ficar retido parte desse FGTS, se você chegar a fazer esse acordo. Isso aqui, eu acho que alguns empresários vão utilizar isso daqui para legalizar o que é feito hoje de forma ilegal. Né? Que hoje o patrão chega no funcionário, vamos fazer um acordo aqui, você me devolve a multa do FGTS, eu te mando embora. Né? Isso hoje é ilegal. Agora, a lei está regularizando isso daqui. Porque se eu conseguir fechar esse acordo a partir do dia 11, vai ser, em determinadas situações, prejuízo para o funcionário, e em outras situações pode ser também entendido como benefício. Por exemplo, um funcionário, isso na prática, eu falo para vocês porque eu vi isso acontecer na prática, um funcionário foi mandado embora por justa causa. Inclusive, teve um colega meu que me ligou hoje a respeito disso, já para pegar uma ação para a semana que vem, sobre um assunto semelhante. Foi mandado embora por justa causa. Aí o chefe chega nele e fala assim, ô amigo, vem cá, o que você prefere? Vamos negociar aqui. Ó. Você prefere ser mandado embora por justa causa ou você quer fazer um acordo? Aí ele vai ali, homologa aquele acordo e fica por isso mesmo. Porque agora a lei vai permitir isso daqui. Vai ser uma negociação entre chefe e patrão ali. Ok. Na parte 2 ali, ele fala... Cadê o negocinho aqui? Descobri aqui pelo meu amigo Wesley que o negócio aqui tem um laser, então fica mais fácil. Né? Aqui na parte 2, ele garante a integralidade das demais verbas trabalhistas. Quando a gente estava falando aqui do FGTS, ele fala aqui ó, que com este acordo, o empregado está autorizado a levantar apenas 80% do FGTS do valor depositado na conta do empregado. Isso aqui é vantagem? É vantagem para quem que vocês acham? Para quem que você acha que isso aqui é vantagem, Geraldo? Exatamente. Né? Então isso aqui eu acho que teve sim um certo interesse da parte dos nossos governantes para manter... É só no caso de acordo. Normalmente. Normal, tá? Essa daqui... Quando houver interveniência aí, vamos falar no microfone. Esse formato aqui é só para o formato de acordo, tá? Então, esses 20% que vai ficar lá, você vai pegar em um outro momento, né? Digamos que você, em um outro momento, você teve um outro contrato de trabalho, né, você trabalhou ali por um período e, de repente, você foi dispensado. Você não fez acordo, você foi dispensado. Aí você vai resgatar, sim, o FGTS está lá na conta. Ou se você for comprar um imóvel, ou aquela naquelas... mesma regra também de isso, ficar na 3 mesma anos regra. sem carteira Exatamente, assinada, exatamente. sacar, né? Aí cai nessa regra, tá? Mas em caso de acordo, você só tem direito a 80% do valor do FGTS. O pagamento da multa, no caso, seria total do FGTS, se fosse um acordo? Não, aí também ela pode ser negociada. Está até aqui, ó. Cadê? Não, está no próximo slide, então. Aqui, ó, mas não terá direito de receber o seguro-desemprego. Tá? Esse ponto aqui, a moça ali quer falar. Não, é sobre o seguro. Um momentinho aí, deixa eu levar o microfone para você. Não, eu ia perguntar sobre o seguro. Aguenta um pouquinho aí, pode fazer a sua É aqui, ó, pergunta. referente ao seguro. E nesse ele não tem direito. Aí ele começa a trabalhar em outro lugar. Aí ele é mandar embora. Como que começa a contagem do tempo de novo? Aí vai entrar naquela questão da previdência, né, da contagem lá da... vai
Vai ser aquela contagem da lei nova que fala sobre a questão do seguro-desemprego. Aí, Mauro, leva lá para a Passa lá para a colega. moça, por favor. Primeiramente, esse aí é referente à demissão consensual. Não, esse aqui é um acordo. Ah. Acordo. Hoje, no formato atual, não existe essa previsão aqui. Então, hoje ou você é mandado embora, ou você pede conta, né? E só. Né? Só tem esses dois modelos. Agora, no formato atual, a gente foi incrementado esse novo modelo, que é a opção de acordo. Tá? Você continua sendo mandado embora, dispensado pelo empregador, você pode pedir conta e você pode agora também fazer o acordo. Vai ter que ser assistido, feito um contrato quando fizer esse tipo de acordo? Por escrito? Olha, falando que foi acordado? esse formato aqui, ele preferencialmente tem que ser escrito. Isso não tem ainda o formato definido, mas fala que pode ser tácito ou escrito. Preferencialmente escrito, até para dar garantia entre as partes, né, da negociação que foi firmada. Doutor Anderson, nesse aspecto aí ainda, a contribuição dos 10%, esse não vai ter que pagar integral, né? Porque nós pagamos 40% de multa, mais 10% de imposto. Esse ponto aí não foi mexido. Esse ponto aí permanece da mesma forma. Isso, da mesma forma. Isso. Caso fique alguma dúvida referente a algum assunto anterior, é só vocês informarem um e-mail para o nosso presidente, que ele vai encaminhar para o e-mail de vocês o material com os assuntos anteriores. Tá? Eu acho que é importante a gente pegar o conteúdo todo para dar uma lida ali, né? E se ficar alguma dúvida, eu vou deixar aí com ele também meu telefone, vocês podem estar ligando para a gente poder estar trocando aí alguns conhecimentos. Ok? Ok. Então, essa nova lei então, prevê essas alterações que estão previstas no artigo 484-A da CLT, o artigo 20, inciso 1A da Lei 8.036 de 1990. Como você citou aí e tal, os 20% realmente você não vai recebê-lo jamais, né? Não, os 20% você vai receber naquela regra do FGTS, né? Para comprar um imóvel, depois de 3 anos de conta inativa, naquelas mesmas regras. Tá? Okay. Mas no momento da rescisão você não vai mais sacar os 100%. Não, tranquilo. Não está passando aqui, não. Tá, não. Tá. Foi implementado também no formato atual da nova lei a questão da declaração. Ô, Joeli. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Foi implementado também aqui na nova lei a quitação anual de obrigações trabalhistas. No formato atual, não tem previsão legal. Não tem nada na CLT que regulamenta a obrigatoriedade dessa obrigação anual. No formato atual, a partir do dia 11, já vai ter essa obrigação. Aqui fala que é facultada a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante os sindicatos empregados da categoria. Quando diz que é facultada, né, não é obrigatória, né, mas se uma das partes pedir essa quitação, ela pode ser sim fornecida. Essa previsão aqui, ela está no artigo 507b da nova CLT. Nesse termo, ele vai discriminar aqui, ó, as obrigações de dar e fazer cumprir mensalmente, e dele constará a quitação anual dada pelos empregados com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. O que isso daqui vai influenciar? Uma vez feito essa declaração, o funcionário depois não vai poder reclamar daquilo que já foi dado como quitado. Por exemplo, um funcionário vira para o patrão e fala assim, olha, aquelas horas extras que você não me pagou há 1 ano atrás, né? Não, eu estou aqui, ó, com a sua quitação de que eu não te devo mais nada. Para uma futura ação judicial,
Isso daqui vai resguardar principalmente o empregador. Vai. Pior que não. Só um momentinho. Ele já falou. Você quer pergunta? Alguma O pergunta? Arnon lá. Dentro do assunto aí, Arnon. Não, eu vou falar sobre seringueira, Eli. Pode ficar tranquilo. Estou precisando comprar umas. É porque nós nos amamos, né, Eli? Para descontrair. Ô, doutor, é porque ele tentou me desviar do foco. E aí é o grande, para mim, entrave dessa questão, dessa reforma trabalhista. Eu, terça passada, na outra anterior, falei com o senhor. Na sexta, falei com o Degmar, lá no CRC. Para mim, o grande entrave dessa reforma aí são a inter-relação sindical. Para mim, o que está batendo aí. Nesse caso aí, específico, um exemplo, perante o sindicato dos empregados, a minha empresa não tem representante, porque eu não sou associado a patronal. Os meus empregados, se falar em sindicato, grila, que eles rodeiam o desconto. Aí eu vou lá no sindicato pedir uma declaração dessa. Eles é obrigado, mesmo quem não é associado, quem não está contribuindo, quem não quer saber, o sindicato é obrigado a fornecer isso. Pronto. Qual é o seu nome mesmo? Arnon. Arnon. Não é o Schwarzenegger, não, né? Não é o Schwarzenegger, não, né? É o Schwarzenegger brasileiro, só que magrinho, que fartou um pouquinho de carne, feijão estranho. Só para descontrair também, né? Então, vamos lá. Essa questão, quando a gente aborda aqui a questão das obrigações, né, perante o sindicato, isso a gente vai ter que ver isso na prática, como vai funcionar. Né? Como eu já disse na apresentação anterior, muita coisa aqui feita no novo formato ainda vai ser discutido, ainda vai ser debatido. Né? Na prática, tem esse ponto em específico que você acabou de citar, que a gente vai ver como que vai funcionar. Né? Eu não posso te garantir que vai funcionar e se não vai funcionar. Isso aqui é o que prevê a lei. Né? Aí a questão do sindicalizado, do não sindicalizado, porque tirou também aquela questão da obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, o sindicato não vai estar recebendo mais nada por isso. Né? Então, ou seja, eu acredito que o sindicato vai ter que fazer uma mobilização muito grande para tentar captar ali o máximo de funcionários possíveis para conseguir ali, pelo menos, pagar as contas do mês. Né? Porque, tirando algumas obrigações e acrescentando outras, né, ou ele vai ter um déficit muito grande, né, e vai fechar as portas, ou, né, ele vai ter que negociar alguma coisa nesses momentos aqui, ó, que é a hora que ele vai virar para a empresa e falar, olha, ok, eu não tenho mais a contribuição obrigatória, nesse momento aqui, então, eu quero uma contrapartida. Eu acho que é o momento que o sindicato vai ter para cobrar aí uma contrapartida da empresa. Porque se a lei está falando que é obrigatória, o sindicato vai ter que ter a sua participação, certo? E ele não vai ter que querer fazer uma contraprestação gratuita, acredito eu, uma vez que já foi tirada a contribuição obrigatória. É por isso que eles fizeram aquele lobby lá e não conseguiram, né? Nem com o Michel Temer, na corda bamba, eles conseguiram. Mas né? E é isso, essa palavra do senhor, eu venho há anos alertando os sindicatos. Vocês têm que, porque os caras pensam assim, não, os caras é obrigado, nós estamos recebendo, tem que ir atrás dos caras, entendeu? Eu entendo, a meu ver, e eu indaguei essas questões com o Degmar, e ele falou para mim, ele foi clássico comigo lá na sexta-feira. Ele falou, Arnon, eu era um dos sete superintendentes que participou da reforma trabalhista. E você sabe que esse ponto aí vai dar muito problema. Ele me falou, você tem razão nisso. Falou, ó, vai gerar muito conflito. Porque não está obrigado, mas vai ser obrigado. Eu entendo, a meu ver, isso aí vai prevalecer para quem é associado, simplesmente. Porque no sindicato, se você for lá e assinar aquela carta para não descontar, você vira um zero esquerdo lá dentro, principalmente do comércio. A verdade é essa.
Você não tem direito a nada, 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 nada. De fato, isso acontece na prática, né? E a gente vai ter que esperar a lei entrar em vigor para a gente, de fato, conseguir entender como que isso aí vai acontecer, né? Como que isso aí vai fluir no dia a dia. Mas vamos aguardar o dia 11, né, para depois do dia 11 começar a chegar aí essas dúvidas. Eu acredito que os sindicatos, eles podem sim se mobilizar para tentar discutir alguns pontos da lei, porque vocês sabem que vocês têm uma força muito grande, né? Então, essa mobilização, eu acho que pode aí influenciar futuramente, não agora, porque a lei ainda não entrou em vigor, e trazer algum reflexo positivo para o sindicato. Doutor, só uma observação. Não sei se já foi falado, que vai ser necessário esse tipo não digo de acordo, mas é porque acabou a homologação, né? Acabou. Revogaram a homologação. Né? Que tinha aquela exigência da homologação com funcionário acima de 1 ano. Ali, agora não tem mais. revogou. Okay. Só observando. Qual é o seu nome? Fábio. Esse ponto que o Dr. Fábio acabou de citar, a gente já abordou em outros momentos, em outro momento, além da questão obrigatória, né, da contribuição obrigatória que o sindicato teria, também foi tirada a questão da homologação. Então, independente de ter 1 ano, 2, 10 ou 20, a partir do dia 11, a homologação não precisa mais ser no sindicato. Não, não. Tem sindicato que está fazendo da seguinte forma, nomeando ou então outorgando alguém, ou do escritório de contabilidade, ou da própria empresa, para fazer rescisão, para homologar rescisão. Isso é correto ou não prevê? Olha, você sabe me dizer se, por exemplo, esse caso em específico que você falou, tem alguma previsão na convenção coletiva ou não? Está em convenção. Não, se tiver em convenção, está aí a legalização do ato. Mas aí já foi uma convenção já avisando isso aí, né? Entendi. Da reforma trabalhista. Tá. Aí é um ponto que vai ser polêmico posteriormente à vigência da lei. Porque na lei fala que não é mais obrigatório a homologação e nem a presença do sindicato para homologar, no sindicato. Né? A homologação do termo, sim, perante o funcionário e o empregador. Tem até que mandar para o final do mês, uma vez por mês, para o sindicato, as rescisões, a cópia da rescisão que foi feita para poder arquivar no sindicato. Entendi. Isso aí, posteriormente, possivelmente, eles estão já tentando encontrar alguma medida de segurança, né, para o próprio sindicato tentar ali segurar o mínimo de direito possível para os funcionários. Né? Porque, posteriormente, essa busca pelo sindicato, eu acredito que vai diminuir porque a lei tirou esse poder do sindicato. Né? Então, eu acho que o funcionário procura o sindicato, ele procura um especialista nessa área, né? Que poderia ser um contador ou poderia ser um advogado. Né? E aí, nesse momento, eles podem ali, talvez, ir ao sindicato para tentar ver ali alguma coisa que possivelmente ficou e eles tentam ali ou entrar em um novo acordo ou entrar com medida judicial para cobrar aquilo que ele achar de direito que não foi pago a ele. Tá. Esse ponto aqui, antes de formatar essa apresentação, o nosso presidente ele não colocou esse ponto aqui para ser apresentado para vocês. Porém, eu acrescentei, porque eu acho que esse ponto, dentre todos os pontos que foram abordados dentro da nova legislação trabalhista, esse daqui vai ser o mais polêmico e o mais discutido em todos os níveis que vocês imaginarem. Inclusive, os nossos colegas já discutiram bastante sobre esse ponto e a gente acha que ficou muito aberto as questões. O que diz a questão da negociação coletiva
sobre o negociado, sobre o legislado. O que isso aqui quer dizer? Que hoje, se eu fizer um acordo individual, patrão, funcionário, ele vai ter mais validade do que o acordo coletivo que você firmou com o seu sindicato ou do que até a própria legislação. É o que está falando aqui nesse texto que a gente vai ver com detalhes aqui sobre esse assunto. Então, assim, os legisladores como um todo, né, pelo que eu já vi a discussão, pelas palestras que eu já participei, a gente vê isso daqui como uma certa insegurança. Né? E eu acho que nesse ponto aqui, foi até que a doutor, quem falou que vai diminuir as ações judiciais? O senhor? Nesse ponto aqui é onde eu acho que vai aumentar. Por quê? Se eu vou lá e negocio com o meu funcionário, X, Y e Z, né? E depois ele vê que o Z não foi favorável a ele. Aquilo que ele negociou, se vai ter mais força do que o legislado, eu vou ter que entrar com ação judicial para tentar derrubar aquele ato que foi praticado por ele e o patrão dele, mas ninguém presenciou. Então, tem que ser alguma coisa escrita, bem definida, e depois pode ser que eu ainda não consiga anular aquele ato. Então, vai ser um risco que vai ter ali naquele momento. Um exemplo aqui, ó, a situação, isso aqui é o formato atual, tá? O artigo 7º da Constituição, o inciso 26, ele reconhece que as convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho como um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, apesar do respaldo constitucional do prestígio do tema em convenção internacional, que é a Convenção número 98 de 1954. Já disse. Desculpa. A Convenção 98 e 154. Aqui, no caso, a Constituição está prevendo que as convenções coletivas, elas têm, sim, uma validade perante os trabalhadores urbanos e rurais. Está previsto na Constituição. Aí, de repente, entra uma nova lei e fala que não é mais a convenção coletiva, agora é o acordo individual. Então, isso aqui é um ponto que a gente entende que pode ser discutido depois com relação à legalidade desse ponto. Fala também sobre as anulações de cláusulas coletivas que eram frequentes na Justiça do Trabalho, sobre o fundamento de que os direitos trabalhistas previstos na legislação não poderiam ser flexibilizados por negociações coletivas. Isso aqui está explicando, na verdade, está tentando justificar o ajuste que foi feito. Aqui está falando que as convenções coletivas elas não poderiam ter vigência mediante um acordo individual. Que, inclusive, isso aqui, numa ação trabalhista, poderia muito bem ser discutida e algumas cláusulas anuladas. Aí aqui eles tentam justificar a questão das ações trabalhistas onde é anulada essas cláusulas. Você pode passar para mim, por favor? A setinha para lá. Dentro do formato da nova lei, olha só para vocês verem o que ela regulariza. Ela define balizas para negociação coletiva. Estabelece que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. O que isso aqui quer abordar? Pacto quanto à jornada de trabalho, observando os limites constitucionais, banco de horas anuais, intervalos intrajornadas, respeitando o limite mínimo de 30 minutos, que para quem não veio na anterior, agora você não tem só 1 hora de almoço, agora vai ser 30 minutos apenas. Tá? Adesão ao programa seguro-desemprego, planos de cargos e salários e funções compatíveis com as condições pessoal do empregado. E aí vem todas as demais itens, que nesse caso aqui, ó, define e baliza as negociações coletivas. Esse daqui, acho que está no próximo slide. Pode passar, por favor?
Acho que está no outro ainda, mas deixa aí, só para... Daqui a pouco vai aparecer aí, tá? Esse aqui também dispõe, ó, que constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Esses aqui, eu até destaquei os principais aqui em vermelho, né, para demonstrar para vocês que esses aqui, eles não podem ser negociados. Tá? Esses aqui são direitos e objetos que não podem passar por supressão ou redução dentro dos direitos trabalhistas. Por exemplo, o FGTS. O FGTS não pode ser negociado, então você tem que depositar o FGTS todo mês na conta do funcionário. Um outro ponto, a questão do seguro-desemprego. Não está conseguindo? Tá. Apaga mais essa daqui que eu acho que consegue. Ó. Aí apaga tudo. Apaga tudo? Não, beleza, mas o material eu vou mandar para vocês depois, aí vocês vão conseguir fazer uma leitura dinâmica. Então, eu pensei que se colocasse o vermelho ia ficar melhor, foi pior, né? Mas beleza. Eu leio para vocês aqui. Tá. Mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Então aqui, ó, na verdade o vermelho eu destaquei só porque são os mais conhecidos, né, os mais habituais, só para frisar mesmo. Então o que não pode ser negociado, por exemplo, é o FGTS, o seguro-desemprego não pode ser negociado, fala assim, olha, você vai receber só uma parcela do seguro-desemprego, 3 parcelas de seguro-desemprego, né? Isso não pode ser negociado. A anotação da carteira de trabalho também não pode ser negociada, 13º salário não pode ser negociado, férias anuais também não pode ser negociada, licença maternidade, licença paternidade também não pode ser negociada. Aí vem outros, né, que são um aviso prévio proporcional, remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo de 50%, também não pode ser negociado. Número de dias de férias devidas ao empregado também não pode ser negociado. Cadê o outro aqui? Aqui, ó, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço também não pode ser negociado, de no mínimo 30 dias. Pode passar, doutor. Então, a lei ela trouxe algumas alterações e definiu aquilo que é direito do consumidor que não pode, em nenhum momento, ser negociado. Aqui vem outras normas, por exemplo, adicional de remuneração, também não pode, para atividades penosas ou perigosas, critérios de admissão do trabalhador com deficiência, a proibição de trabalho noturno e perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Pode passar, doutor. A liberdade de associação profissional ou sindical, né, isso aqui também não pode ser alterado. Direito de greve também não pode. Aí vem outros, né, e aqui já vem os artigos que o senhor perguntou, desculpa. É o artigo 373A, 390, 392, até o 396 e depois passa para o 400. Isso aqui da nova CLT. Bota a setinha para cá. Então, aqui mesmo a lei, no novo formato, permitindo essa negociação do acordado sobre o legislado, ela proíbe alguns pontos que não podem ser negociados ali na hora da negociação no contrato individual entre o patrão e funcionário. Pega o e-mail do senhor depois, a gente passa o seu e-mail, que aí o senhor tem o material em casa, fica mais fácil para leitura. Pode passar, doutor. Aí agora aqui a gente já vai mudar de assunto, vamos falar agora sobre a terceirização. Esse daqui é o formato atual. Alguém quer fazer alguma pergunta da anterior? Agora? Ah, tá. Doutor, aí é justamente quando você fala contrato entre o empregado e o empresário, o senhor está falando sobre a representação, justamente isso que eu falei com o Begumar lá. O senhor está falando a representação através dos sindicatos ou diretamente na empresa? É o individual, sem o sindicato. Sem sindicato? Sem sindicato. Porque isso eu perguntei e questionei ele. Essa questão, porque eu falei, olha, hoje, por exemplo, tem um determinado sindicato aqui em Goiânia,
eles juntam 5, 6 empresas, vai lá, cria uma convenção, todo ano era assim. E todo mundo tinha que obedecer. Eu reportei isso ao Degmar, falei, vai prevalecer assim? Ele, não, mas se for criado uma convenção, tal, falei, então vai poder juntar 5 empresas e ir lá criar uma convenção e as demais vai ter que obedecer? Então, qual foi a mudança na lei? Ele você falou um ponto aí interessante, mas a lei mudou bastante, né? Falei, mudou. Mas o problema é esse. Eu até estava discutindo com o Aldair ali de fora, porque eu entendo que o combinado é combinado entre patrão e empregado. Não tem que ter sindicato no meio. Por quê? Porque justamente aquilo que eu falei anteriormente, eu não sou obrigado, nem a minha empresa e nem meu empregado é obrigado a associar. Não é obrigado a descontar, não vai pagar. Que vantagem que vai ter o sindicato? Então, o senhor me afirma que eu, mas meus empregados, acerta lá os empregados dos meus clientes, faz um acordo lá, aí vai lá, cria uma convenção lá, bel prazer lá, o que vale o que eu combinei ou o que eles convencionaram lá entre eles? De acordo com a nova lei, o que foi combinado, acordado entre o patrão e o funcionário. Então, senhor, isso é o que está falando aqui, ó. Então, senhor, e já o Degmar me falou o contrário. Se houver uma convenção da categoria e tal, aí foi onde eu dei o exemplo das 5 empresas. Uhum. Aí ele embananou. A questão das 5 Ele ficou de me responder numa próxima evento. A questão das 5 empresas que o senhor citou é um fato interessante, até porque se as empresas que se sentirem lesadas com relação a essa convenção que foi feita, né, digamos que meio que monopolizada ali, né, entre poucas empresas, elas podem sim tentar, né, derrubar essa convenção e fazer uma nova assembleia e fazer uma nova convenção. Só que isso daí é uma questão bem maior do que o senhor imagina. É complexo. Né? É bem complexo, mas é possível. Porque se você monopoliza ali o assunto, né, você vai trabalhar ali em favor de 5 empresas, certo? Na verdade, o sindicato ele teria que provar, né, que ele notificou todas as empresas que estava fazendo ali aquela assembleia para fazer uma nova convenção. Mas se nem eu nem meus empregados associados, ele não vai nos notificar. Isso é o correto, né? O sindicato manda uma notificação, as empresas tomam ciência dentro do prazo legal, e dentro desse prazo legal as empresas vão até o local combinado, né, igual a gente está aqui, né, vamos sentar aqui, empregados, empregadores, representantes do sindicato, vamos aqui elaborar a nova convenção. Passa tópico por tópico, definiu, todo mundo assina, pronto, está aqui a nova convenção. Esse seria o formato correto. Né? Se isso não está acontecendo, né, existem pontos passíveis de anulação. E aí é onde entra a questão das empresas questionarem os pontos que não são favoráveis, levar esses pontos para o legislativo, né, legislativo não, para a justiça, e questionar isso judicialmente. Anular aquela convenção que foi feita e fazer uma nova convenção. Aí eu acho que com isso aí que você está falando é um ponto interessante, que eu até estava falando isso ontem com os colegas, mas não a respeito exatamente de convenção. Está mudando só um pouquinho o foco, que é a respeito dos direitos básicos dos consumidores. O consumidor teve uma queda de energia num determinado setor, e aí queimou ali os eletrodomésticos, de todo mundo. Anteontem, lá em casa. Qual que é o seu setor? Vila Maria Luísa. Para aquela região, de fato, teve ali uma queda de energia. Isso foi um ponto que eu estava discutindo, inclusive, e a gente estava tentando abordar isso daí. Queimou ali os eletrodomésticos. O que o consumidor deve fazer? Ele deve procurar primeiro as vias administrativas e depois ele procurar as vias judiciais. Só que a maioria não faz isso. Fala assim, não, vou deixar isso para lá, não vou mexer com isso não, vai demorar, vai ser caro, vou ter que contratar um advogado. Na maioria das vezes, eu te falo que nem precisa.
A Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, ela prevê a gratuidade da justiça para ações de até 40 salários mínimos. Aí eu estou fazendo essa comparação só para te mostrar que, às vezes, muitas empresas ficam na mesma linha de conforto. Não, não vou mexer com isso não, é briga com o sindicato, eu não vou ganhar, o sindicato tem um poder muito grande no mercado, então vou deixar isso para lá. Aí a empresa, para não criar caso, acaba que ela, né, se abstém, deixa do jeito que está e, automaticamente, ela vai ter que aceitar os termos que foi negociado. Então, se as empresas se mobilizam e vão questionar aqueles pontos que não são favoráveis e questionam isso judicialmente, anula o primeiro, você acha que na segunda vez vão querer fazer de novo? Eu acho que com essa mudança da lei agora, ela está insurgindo, estimulando justamente as pessoas, o empregado. Eu estou vendo essa mudança da CLT desse jeito aí, da forma que está acontecendo hoje na política. Está insurgindo o povo a participar. Porque só através da participação, e não do comodismo, como o senhor disse, por quê? Porque está empavoroso. Meus clientes mesmo ficam me ligando o tempo inteiro para saber o que mudou, o que está mudando. Entendeu? Eu acho que isso está gerando uma consciência do despertar no brasileiro. É isso aí. Eu estou entendendo isso aí e trazendo aqui para a prática, nesse caso aí, está assegurando as empresas a condição, que já está acabando demais, igual na outra terça eu falei, aquela história da litigância de má-fé. Isso aí. Isso aí está derrubando, está caindo demais. Vai cair muito mais astronomicamente, justamente falou, a partir do momento que as pessoas passarem a pagar por ela ir lá e falar tanta asneira, entendeu? O direito ele está sendo evidenciado. O direito ao empresário, o empresário hoje entra no Ministério do Trabalho não mais como a parte vilã. Eles querem saber quem é quem, está separando. E eu acho que depois da mudança vai demandar um tempozinho, mas vai melhorar isso aí. Você entendeu? É isso aí. Obrigado, hein. Eu quero dizer o seguinte, a Roda Viva que aconteceu última de setembro esclarece muita coisa que vocês estão achando aqui que é revolucionário, que não vai acontecer. O Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, que deu essa entrevista da Roda Viva da última de setembro, foi na outra segunda-feira. Ele foi bem categórico em vários fatos, inclusive a Riachuelo tem um TAC na fábrica com o governo do Rio Grande do Norte, que foi acontecido em 2015, e que foi categoricamente defendido pelos funcionários a sua extinção a partir do dia 11 de novembro. Ele não vai, olha que ele é redutor dos direitos. Ele já é redutor dos direitos que estavam aí. Com a nova legislação, ele caiu por terra e os funcionários foram para a rua. 5 mil funcionários em várias cidades do Rio Grande do Norte foram para a rua porque o Ministério Público do Rio Grande do Norte inventou e garantiu o TAC. Quando eles foram garantir o TAC para suprimir a lei a partir de 11, dos funcionários existentes, eles foram para a rua pedir, quieta, Ministério Público, fica quieto, nós precisamos do emprego, não é de vocês, não. Então, o que é isso? A Riachuelo é uma empresa que tem 300 lojas, baixou para 25 e levou fábricas para o Paraguai, e se eles não adequar a essa lei, a produção brasileira vai zerar e vai ser toda produzida no Paraguai. Então, o que o funcionário foi defender? Elimine essas vontades que vocês têm de criar mais empecilho para que essa lei entre em vigor. O Ministério Público do Rio Grande do Norte não está tendo força, porque ele está se garantindo as suas regalias, não a dos funcionários. Então, por isso que eu estou te falando,
esse Roda Viva, essa Roda Viva é uma Roda Viva que todo mundo tinha que ver ela para vocês modernizar, deixar de ser tão enclausulado nas leis antigas, porque o nosso país está perdendo inúmeros empregos e vai continuar perdendo se não aceitarem as mudanças da lei. E o povo já está indo para a rua para mandar a legislação, o judiciário quieta. Nós não queremos leis, nós queremos emprego. Vamos centralizar mais na legislação e focar aqui na legislação, porque senão o doutor Anderson não vai ter como voltar outra vez. Ele já está na segunda etapa, e justamente por causa desse assunto, nós desvirtua muito, fica questionando muita coisa que está ainda simbólica, né? Então, vamos focar na legislação. Fala aí, Fábio. Só fechando o tópico, que está sendo abordada a questão do acordo individual entre o patrão e o empregado, e que era feito antes um acordo coletivo. Enquanto existia o acordo coletivo, você tinha a proteção do sindicato para resguardar o direito do trabalhador, né, e frear a ambição e a exploração do empresário perante o empregado. Nós temos hoje garantia de hora extra, garantia de adicional noturna, de periculosidade. Isso não foi fruto da consciência do empresário, não. Isso foi atuação dos sindicatos, certo? É preocupante, tudo bem, não tira a razão que a CLT é muito paternalista, mas, por lado do empregado, ficou arbitrário. Hoje o patrão vai chegar no empregado e dizer, a partir de amanhã você vai trabalhar 10 horas, assina aqui. Vai ali, entendeu? Tem duas questões, a questão do empresário para o trabalhador e a questão social. Né? Então, é só observar isso aí. O doutor Anderson acabou de falar, está na legislação. Como vai ficar, nós vamos ainda sentir como vai ser. Então, continua com a palestra, doutor, senão nós não vamos... porque senão vai ficar... Tá, mas se depois do dia 11, se tiver alguma dúvida, e se vocês quiserem compartilhar de algo que aconteceu dentro da empresa que vocês acompanham, eu vou estar junto ao judiciário, né? Então, o que estiver acontecendo ali, eu vou estar sempre me atualizando. Então, de repente, se aparecer alguma ação judicial que for discutir determinado ponto e você vier me questionar, eu vou saber te falar se esse ponto já foi questionado, se já foi abordado ou não, e vou saber te orientar, né? Mas antes disso, como o doutor já disse, né, são apenas hipóteses que podem acontecer e que pode ser discutido e que pode ser levado à justiça. Até lá, a gente, infelizmente, vai ter que esperar dia 11, né, para começar a acontecer na prática o que vai refletir sobre essas alterações. A questão da terceirização. Algum de vocês, só de curiosidade, mexe com alguma empresa que terceiriza algum tipo de serviço ou não? Você? Boa noite. Tem uma empresa que eu consegui agora, é uma engenharia. Essa empresa, ela mexe com licitação, aquele programa Minha Casa Minha Vida. São 5 cidades aqui no interior do estado de Goiás. E dessas 5 cidades tem 200 e poucas casas, entendeu? Aí eu queria saber o seguinte, como é que vai ficar nessa nova legislação referente o trabalhador? Como é que vai ser apurado com essa nova lei? A responsabilidade. A responsabilidade dos trabalhadores, sendo que a empresa, às vezes, ela não contrata funcionários, senão onera muito. Ele pega aquele serviço, terceiriza, só que quando é terceirizar, nem as empresas, não é a empresa que tem CNPJ, tudo que manda a legislação. É sempre um prestador de serviço, ele tem um autônomo, entendeu? E sempre dá, que já aconteceu, que eu já vi, essas empresas, elas riscam muito. É uma boa lucratividade, porém, o risco é muito grande. Quando tem um acidente de trabalho que acontece lá, se ele rescindir, pegar os direitos dele, ele ganha em tudo. Isso aconteceu numa empresa que eu já conheço, que ela fechou por causa desse sistema.
como é que vai ficar com essa nova lei? Porque eu estou preocupado, eu não sei como fazer isso aí com essa nova lei. Eu quero entender isso aí. A gente vai ver isso aqui agora, então. Esse aqui é o formato atual. Tá? Então, atualmente, a terceirização ela é regida aqui pela Lei 13.429 de 2000. Desculpa. A terceirização foi regulamentada pela Lei 13.429, que alterou a Lei 6.019 de 74. Essa lei aqui, ela não é só de terceirização, mas como também de trabalho temporário. Tá? É o que fala essa lei aqui, ó, 6.119 de 74. O que eles alteraram aqui? Ele regulamentou a terceirização sem limitar um tipo específico da atividade. Por exemplo, atividade fim. Atividades fim, ela não podia ser terceirizada. Ah, tá. Daqui para cá. Beleza. Aí. Eu pensei que estava pegando de lá. Ó. Mas vamos lá. Regulamentou, então, a terceirização sem limitar um tipo específico de atividade. Todavia, não deixou expresso que era possível a terceirização da atividade fim. O que então, a legislação mudou? Ela fez a alteração legalizando essa terceirização, porém, ela não deixou claro, olha, a atividade fim, você não pode ou pode terceirizar. No segundo ponto aqui, ela define também a responsabilidade subsidiária da empresa contratante em relação ao pagamento das obrigações trabalhistas dos empregados na empresa contratada. Estabelece também que a empresa de prestação de serviço, a terceirização, deve ter um capital social compatível com o número de empregados. Aí eles citaram alguns exemplos, que no caso você pode, inclusive, pegar isso aqui sempre que você pegar uma empresa terceirizada. Seria o seguinte, ó. Uma empresa com até 10 empregados, ela tem que ter um capital mínimo de R$10.000. Uma empresa com mais de 100 empregados tem que ter um capital mínimo de, no mínimo, R$255.000. Para que eu entendi que é isso daqui? Tá? Meu entendimento. Ela comprovando que ela tem esse capital, se tiver alguma ação trabalhista para reivindicar, por exemplo, um acidente de trabalho, igual você falou, ela vai ter esse capital para poder pagar essa ação, dentro desse limite aqui. Acho que foi isso o entendimento da lei, da alteração. Antes não tinha isso. Né? Às vezes a empresa nem tinha capital, ela acabou de abrir, foi lá, terceirizou, mandou para você, aí ficou a sorte. Né? Se aconteceu um acidente de trabalho, ela vai ter só aquele recurso que a empresa pagou. Ela não tem um capital específico para poder cobrir aquilo ali. Mas nesse caso aí, como é que seria então? A comprovação desse capital. Não é a comprovação. Eu estou preocupado mais referente quem está, por exemplo, vamos supor que ele aqui é um mestre de obra, só que ele não tem CNPJ, não, ele é autônomo, mas ele tem uma equipe, ele tem 50 pessoas de responsabilidade dele, entendeu? Como é que eu vou fazer esse recolhimento disso aí, sendo ele pessoa física? Como é que eu tenho que tratar nessa situação? No papel fala que tem que ter a empresa, tudo, mas na realidade não acontece isso, entendeu? Como é que eu posso resguardar nesse tipo de sistema, nessa nova lei, que o meu cliente não tem esse prejuízo, entendeu? Se dá um acidente, que qualquer coisa seja lá, ele entrar no Ministério do Trabalho lá, tudo, para residir o direito dele, ele ganha, entendeu? Ele ganha. E quando vem a cacetada, é uma só. Então, eu tenho que estar preparado nisso aí. Como é que eu tenho que abordar meu cliente para passar essa informação para ele? Esse ponto aqui da terceirização, a gente está abordando especificamente as alterações dentro da Lei 6.019. Só que, em apresentações anteriores, a gente falou sobre alguns modelos de contrato de trabalho. Aí tem lá o formato autônomo, tem lá o formato, agora o formato terceirizado, e tem outros formatos. Está nos slides anteriores aqui. Eu acho que seria interessante eu te passar esse material para você dar uma lida. Porque aí eu teria que voltar ao assunto para a gente poder discutir novamente isso daqui. Né? Eu já falei sobre isso na reunião anterior. Eu vou tocar esse assunto, tá? Vou te passar o material, ou senão no final a gente volta no material,
que eu acho que vai dar tempo, porque são poucos slides agora, e a gente aborda esse assunto específico. Pode ser? Doutor, Pode falar. Pode falar? Pelo que me parece, o que ele colocou é uma empresa operando de forma ilegal. Uhum. Não tá dentro do... Porque você Então, contratar um mestre de obra e ele levar pessoal, ele não tem empresa, não é terceirização. Está tudo irregular. aí seria um outro formato, que é o que a gente abordou na reunião não tá anterior. no contexto do conceito de terceirização, porque a terceirização, a sua empresa vai contratar uma empresa de terceirização para levar a mão de obra. Isso, bem observado. Do jeito que está aí, está totalmente irregular. Porque você está contratando um mestre de obra, que ele tem um MEI, não é isso? Vamos dizer assim. Ele não tem. Não tem. Isso eu estou falando que já aconteceu. Eu já vi acontecer isso. Pois entendeu? Ele não tem MEI nem nada. Às vezes, você sabe como é que é esse programa Minha Casa Minha Vida. Pensa que é muito dinheiro, mas, na verdade, não é muito, não. Entendeu? Eles pagam muito pouco. Pois é, mas esse formato aí está totalmente fora do contexto legal, né? Não Pera aí, está pessoal. atendendo a lei. Ó, eu acho que nós estamos desvirtuando demais. A hora que um falar, vamos respeitar o outro falando, porque o Fábio está discutindo com o outro ali, e o outro falando. Pede o microfone, a gente passa para você falar. Não, mas aí todo mundo ouve, porque eu os perguntei internautas se esse assistem. destacar aí já é o da nova lei sobre as responsabilidades subsidiárias, como que ficou. Não, aqui a gente está fazendo a comparação ainda. Né? Aí na então próxima não a gente tá já vai falando- falar as alterações. Esse é o da atual. É, da esse. atual. Aqui, ó, a gente fala ainda sobre a questão das empresas contratadas. Ela remunera e dirige o trabalho realizado por seus empregados, mas destaca que a contratante deve garantir as condições de segurança, higiene, salubridade dos empregados quando for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado. Esse aqui é no formato atual ainda. Vamos passar para a nova aqui. O que diz a nova lei? No formato da nova lei, o que ela altera aqui? Ó? Ela altera a regulamentação da terceirização para deixar expresso no seu artigo 4º-A e 4º-C e 5º-A da Lei 6.019. Então, essa lei aqui, como eu já disse, é a lei da terceirização e do trabalhador temporário, que é aquele utilizado em shoppings, né, para cobrir férias e tal. O que foi alterado dentro dessa lei foram esses artigos aqui, ó, dentro da terceirização, que é o quê? Ó? A prestação de serviço de terceiro é a transferência feita, de qualquer de suas atividades, inclusive para a sua atividade principal. Então, hoje você pode terceirizar, de acordo com essa nova lei, do menor cargo ao maior cargo dentro de uma empresa, independente de ser fim ou não, porque não ficou claro na lei que a fim não pode ser terceirizada ou não. Então, o entendimento é que pode ser terceirizada a qualquer um. Se não está proibido, pode. O que a lei não proíbe, ela permite. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviço quando e enquanto o serviço pode ser de qualquer uma das atividades da contratante. Aqui está só reforçando o que já foi dito. Pode passar, por favor? Detalhe, ainda no slide anterior, quando você terceiriza qualquer atividade, essa atividade ela tem que ser nas mesmas condições de um funcionário contratado. Então, se o funcionário contratado ele tem vale transporte, ele tem vale alimentação, ele tem plano odontológico, plano de saúde, o terceirizado vai ter que ter exatamente os mesmos direitos daquele funcionário. Doutor, só uma curiosidade, os mesmos direitos, mas se o da empresa ganha 5.000, a parte do salário não é igual, não. Né? Também é igual. O salário também tem que ser igual. Tem que ser igual? Tem que ser igual. Pode passar. Não, esse aí eu não falei ainda não. Aí aqui cito alguns exemplos, né? Alimentação garantida aos empregados. Aí fala também sobre dos direitos de utilização do serviço de transporte, atendimento médico, ambulatorial. E cita todos os direitos.
saúde, segurança, instalações adequadas. Fala também que nos contratos que impliquem a mobilização de empregados da contratada em um número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante. Este poderá disponibilizar aos empregados da contratada o serviço de alimentação e atendimento ambulatorial ou outros locais apropriados com igual padrão de atendimento, como vistas a manter o pleno funcionamento do serviço existente. Então, ele garante, de uma certa forma, aqui, que os mesmos direitos do empregado contratado também vão ser repassados aos terceirizados. Você pode passar mais? Pode falar. Microfone na... Me está aqui questionando, e eu estou questionando comigo mesmo. A responsabilidade desses empregados terceirizados é responsabilidade da empresa contratada. Não é da empresa contratante. A empresa contratante tem empregado numa condição, essa empresa contratada vai dar as mesmas condições que o meu empregado tem. Uma outra pergunta, como é que fica a questão da responsabilidade solidária? Tá. Aqui no novo formato, acho que a gente vai até falar sobre isso aqui. Não sei se nesse slide ou se no próximo. Aqui fala que a contratante ela é a pessoa física ou jurídica que celebra um contrato com a empresa de prestação de serviços relacionadas a qualquer de suas atividades, inclusive a atividade principal. Não pode figurar como contratante a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios têm nos últimos 18 meses. Tá. Com relação à responsabilidade subsidiária, vai permanecer da mesma forma. Tá? Se, por exemplo, a sua empresa contratou um terceiro e esse terceiro não teve condições de arcar, estou saindo do lugar aqui, né? Daqui a pouco eu vou voltar para cá. A sua empresa não teve condições de pagar todas as verbas trabalhistas ali, né, automaticamente, né, ele pode ser acionado judicialmente para cobrar ali aqueles direitos que não foram garantidos. Isso daí não muda. Mas hoje já se usa. Todas as empresas contratantes, elas já exigem olerite, recolhimento de GPS. A obrigação, exatamente. A obrigação é o seguinte: se você contratou, você tem aquela obrigação de todo mês, no momento que você for fazer ali o pagamento para aquela empresa terceirizada, conferir se todos os impostos foram recolhidos, se o FGTS, o INSS, né, se as horas que foram feitas dentro da sua empresa, aqueles funcionários que eram terceirizados, estão ali nos olerites. Você tem que conferir isso daí mensalmente, né, porque se lá na frente tiver alguma contradição e o funcionário vier reclamar, né, você vai ter pleno controle e conhecimento de que, de fato, ele vai ter aquele direito que ele está brigando ou não. É um controle seu que você vai ter que fazer mesmo para garantir isso daí em futuras reclamações trabalhistas. Doutor, uma empresa que transforma algumas funções da empresa, gerente, né, como PJ, cai nessa aí também? Ele é orgânico e passa a ser PJ. Hoje eu vejo isso na prática, a gente vê isso hoje na prática como fraude, né? O senhor sabe, hoje, no formato atual. Nesse formato atual aqui, se ele tiver um CNPJ e esse CNPJ estiver regulamentado, ele tiver funcionários nesse CNPJ, ele vai entrar como um terceirizado. Mas aí tem esse prazo aí de 18 meses, como fica? Não, a questão dos 18 meses, na verdade, essa questão do CNPJ foi abordado, se eu não me engano, foi na aula, na palestra anterior, né? A gente pode, inclusive, voltar para falar sobre esse ponto e sobre o ponto que ele falou também. Tá? Mas existe, sim, uma forma de legalizar isso daí. Tá? Existe, sim, uma previsão na legislação atual sobre esse ponto específico. Ok. Aí acabou o material, aí ficaram só as dúvidas mesmo.
A gente pode voltar, se vocês permitirem, se não for tomar o tempo de vocês aí. Vamos coordenar aí, quem quiser fazer as perguntas, a gente passa o microfone. Isso daí são os meus contatos, tá? Se alguém precisar. Vamos iniciar aqui com o Dr. Ronan, vai questionar. Boa noite, colegas. Doutor Anderson, na verdade não é um questionamento. Nós aqui, os contabilistas, representamos os empregadores, na verdade. O que a gente vê-se é que a nova está se fazendo assim um questionamento, uma coisa muito profunda, como se tivesse mudado tudo na legislação trabalhista. Mas o que a gente vê, aquelas verbas realmente que nós não podemos mexer, não se mexeu no FGTS, não se mexeu nas férias, não se mexeu no 13º, o que se mexeu? Na divisão das férias, acabou com o sindicato, isso facilitou a parte dos empregadores em negociar com os empregados, que isso vem beneficiar, consequentemente, os contadores, veio assim para normatizar aquilo que já existia na prática, como a pessoa, o empregador fazer-se ali um chamado de acordo, que nunca existiu isso, o empregado quer sair, o empregador faz aquilo e termina beneficiando as duas partes, veio normatizar isso. Então, de maneira geral, parece que eu não vejo tanto nós, contadores, preocupar em como prestarmos o nosso serviço de assessoria trabalhista nessa área. O senhor concorda comigo? Com certeza. O senhor falou tudo aí, né? De fato, as principais verbas que estão previstas na Constituição, elas não foram retiradas, elas se mantêm, e deu alguma flexibilidade de novas contratações e novos formatos, que é o que a gente vai abordar agora com o doutor, e também algumas legalidades que eram feitas na prática, né, mas que eram vistas como forma legal, né? Tudo aquilo que nós vimos na prática, hoje nós vamos ter uma base legal, e isso veio, digamos assim, melhorar para nós, contador, consequentemente, nossos clientes empresários. É isso aí. Doutor, boa noite. Acho que a questão que o colega fez a pergunta ali do sistema é que a gente tem visto atualmente o funcionário, por exemplo, ele é um gerente da empresa, aí ele faz um acordo, sai da empresa e vem trabalhar para ela como se fosse uma assessoria, alguma coisa assim, com uma pessoa jurídica. Mas aí eu vejo que, como o senhor disse, que a fraude, que se caracteriza essa fraude, que eu vejo a pessoalidade, né, a habitualidade, a remuneração. Isso aí. Né, então, isso aí que eu estou vendo essas fraudes, né? Então, nesse sentido aí. Então, está acontecendo hoje, então, eu acho que viria a regulamentar essa questão aí. E a questão que o nosso colega Arnão falou ali a respeito das pessoas entrando com a litigância de má-fé, até eu estava vendo uma matéria essa semana, um juiz aqui de Rio Verde, ele condenou um camarada lá, ele entrou com a ação processual, né, contra uma empresa, eu acho que caracterizando sobre um transporte, que ele alegava que ele era funcionário, e na realidade ele era um contratado, e o juiz condenou em R$38 mil de multa por litigância de má-fé. Capaz de até 78 mil. Eu vi um de 38. Então foram duas. Então foram duas? Eu vi uma de 78. Eu vi essa de 38, que é aqui de Rio Verde. De Rio Verde também. Esse processo, inclusive, que o senhor está citando, ele foi... eu faço parte de acho que uns 4 grupos dentro da OAB, ele correu nos 4 grupos, né, foi bem discutido. Mas ele ainda está em fase de recurso, viu? Pode ser que tenha alguma reversão em cima disso daí. Fábio. Antes do doutor fazer um comentário sobre essa questão, foi abordada pelo Luiz e o doutor Antônio Eudes, a questão da pejotização, né? Que é você pegar o gerente e mandar ele abrir um CNPJ e continuar trabalhando. Lá, como o doutor comentou, é o artigo 442B da reforma. Ele fala o seguinte: a contratação do autônomo, cumprida por este todas as formalidades legais... Está aqui no mural. Tu colocou. Eu já coloquei. 442. Eu estava só esperando a abertura para poder falar sobre o assunto. Então pode complementar. A sua pergunta está referendo a isso? Naquela parte lá atrás. Então deixa ele comentar isso aqui. Tá. Voltando aqui ao assunto que o senhor comentou, né, o senhor perguntou
Vou sentar aqui um pouco, viu, porque hoje eu fiquei em pé o dia todo. O senhor falou sobre a questão da terceirização, tá? Então, dentro da legislação nova, nós temos esse tópico aqui em específico, que aborda sobre a contratação do profissional autônomo. Aí, no seu caso, eu acho que não vai ser uma terceirização, vai ser essa modalidade de contrato. Porque dentro do formato da lei atual, ela prevê essas outras possibilidades de contrato. Então, aqui, na legislação atual, não tinha previsão legal. Agora, com a nova legislação, ela estabeleceu o formato como contratação de autônomo, que é o quê? Cumprida todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade de forma contínua ou não, afasta-se a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT, segundo o qual considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual e ao empregador, sob as dependências destes e mediante salário, que é o 442B da CLT. Tá? Então, dentro dessa nova modalidade, acredito que a empresa ela pode optar por esse daqui, que vai ser menos oneroso. Temos também esse outro aqui, que é o trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente, eu acho que de todos é o mais interessante, porque não tinha previsão legal. Dentro do formato atual, por que eu considero mais interessante? Né? Você não precisa ter uma continuidade. Você pode trabalhar amanhã apenas 2 horas, daqui 2 semanas você vai lá e trabalha mais um dia, e depois você trabalha mais... E aí vai. Né? Aí tem aqui os formatos, né? Que foi essa nova modalidade, aí fala que o contrato deve ser celebrado por escrito e conter especificamente o valor da hora trabalhada. Fala também que o período de inatividade não será considerado como tempo à disposição do empregado, e ele estabelece outras regras também, né, que pode o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Então, você firmou um contrato, que eu também acho que dentro da realidade que o senhor falou, acredito que também é um contrato interessante a ser firmado com eles. Porque, por exemplo, você pegou uma obra para fazer, e essa obra durou 1 semana. Então, eles ficaram ali durante 1 semana trabalhando. Concluiu a obra, eles não vão receber mais por aquilo ali, mas eles vão ficar à disposição da empresa. Se aparecer outro serviço para eles vão poder pegar. Né? Isso, né, se não tiver mais nada para eles fazerem. Se a empresa precisar novamente, aí tem uma regrinha aqui que ele tem que se seguir ali. O empregado convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço, informando o empregado qual será a jornada, um prazo mínimo de 3 dias. Então, aqui ele fala, por qualquer meio de comunicação eficaz. Pode ser por mensagem, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser por ligação, pode ser do jeito que ele achar melhor, pode ser por correspondência. Só que detalhe, aí em seguida ele fala que, recebida a convocação, o empregado terá um prazo de 1 dia para responder o chamado. O que é responder o chamado? Dar o seu ok. Então, a empresa foi lá e falou, colaborador, preciso que você venha trabalhar amanhã aqui na minha empresa. Esse comunicado vai ser válido para esse formato aqui? Não vai ser válido. Por quê? Ele saiu do prazo de 3 dias. Agora, se ele comunicou com 1 semana de antecedência e ele respondeu com pelo menos 1 dia de antecedência, vai ser válido. Né? Se ele não responder nada, o que acontece? Vai presumir que ele não aceitou o serviço. Entendeu? Então, esse aqui e o formato anterior, eu acredito que no seu caso vai ser o formato mais adequado, principalmente para a parte de construção civil, para a parte de eventos, né, de substituição de empregados, tudo isso daqui. E os direitos dele vão ser praticamente os mesmos direitos do outro, só que você vai pagar só pelo período trabalhado, você não vai pagar pelo período que ele ficou ocioso. Tem anotações de carteira? Nesse caso aqui, fala que você tem que celebrar um contrato por escrito e conter especificamente a hora trabalhada. Aqui não entra no detalhe da CTPS. Complementando a colocação do doutor, e aqui entra, importante observar, que vai mudar muito um escritório da parte do departamento pessoal. Esse doutor concorda comigo. Por quê? Porque o pagamento, por exemplo, ele trabalhou 10 dias.
A empresa não vai precisar dele no 11º dia. Então, o pagamento daquele período trabalhado é feito e já contempla ali, vai no rolerite, ele vai receber o salário daqueles 10 dias, a parte do 13º, a parte das férias, é como se fosse uma rescisão. Isso. Então, aí já muda a rotina do departamento pessoal. Né? Oi? E eu acredito... Ele vai receber tudo ali naquele dia. Não vai ser... Embora ele, a cada 12 meses ele vai ter direito à férias, mas ele não vai receber nada. Ele está recebendo ele trabalhou 10 dias nesse mês, recebe. Final do mês trabalhou mais 5 dias, é feito o acerto do recibo dele, já contemplando todas as verbas, não vai ficar nada pendente. É isso aí, doutor? é isso aí. Então isso aí vai mudar significativamente no escritório, né? Eu acredito que hoje cada escritório tem um sistema de gestão, não é isso? Que cuida ali de todos os funcionários daquela empresa. Então, acho que o sistema de vocês vão ter que ser adaptados a esses novos formatos de trabalho, né? Isso. Porque a minha dúvida maior é o seguinte, porque tem a legislação previdenciária e tem a legislação trabalhista. Se eu fizer contratá-lo como intermitente, talvez autônomo, eu teria que fazer um outro tipo de recolhimento para previdenciário. Uhum. Se eu faço anotações em carteira, ele vai ter uma legislação previdenciária diferenciada que é tratada como se fosse um empregado com anotação em carteira. Vai ter sim. Deve adequar, Agora, só complementando, essa questão do que o Luiz Vieira levantou, aqui no 442B, né? A questão de poder contratar o autônomo, né, cumprida por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade. Esse com ou sem exclusividade aqui, até a observação do Dr. Antônio Wills, a questão de poder arguir a questão das características lá, pontualidade, habitualidade, exatamente. Isso aqui vai ficar meio fragilizado para caracterizar isso aqui. Eu vou contratar o contador para trabalhar na minha empresa, nesse formato aqui, ele vai ficar o dia todo lá, vai cumprir horas, vai cumprir tudo, mas como é que eu vou enquadrar ele? Eu não vou poder colocar ele mais como empregado. É isso aí. Aqui derrubou aquela questão de eu vou colocar o cara na pejotização, depois ele pode entrar na justiça. É isso aí. E reclamar que... Aí é o que volta que o doutor ali falou. Entendeu? Aqui protegeu muito ao empresário. Aí vem minha preocupação. E como fica a parte da Previdência Social? Porque quando eu contrato uma pessoa com CNPJ, a minha empresa não vai pagar mais os 20% da Previdência. Ele vai pagar a Previdência dele para lá. Né? Agora, você imagine uma faixa grande de empresa fazendo isso com os empregados. Nós estamos com a Previdência Social aí quebrando, né? Eu acredito que se o governo fizer vista voz para isso aqui, aí nós vamos aposentar com 120 anos. A não ser que eles mudem a questão de que, nesse tipo de relação, a empresa vai ter que ter uma contrapartida para a Previdência, porque senão vai ser uma perda significativa da Previdência Social. Oi? Mas até o momento a lei não mudou. Se for terceirização PJ, não tem Previdência. Isso aí vai ter uma perda de arrecadação da Previdência Social considerável. Isso aí eu entendo que vai ser os encargos, a mesma coisa do empregado normal, ele é simplesmente intermitente, ele não vai ter que cumprir a jornada. Por isso que eu questionei o doutor se teria que fazer anotação em carteira. Porque se fizer anotação em carteira, o tipo de recolhimento da tributação é diferenciado como se fosse avulso. Não, quando se trata de CNPJ, a empresa contratante não vai. Não, está contratando CNPJ outra empresa. Agora, do intermitente, não. O intermitente, pois é. Coisa. Agora, observando também hoje, do intermitente, observando do intermitente que o empregado contratado como intermitente para a minha empresa, ele pode ter contrato com várias outras. Sim, não tem problema. É o seguinte, hoje o autônomo, a empresa não tem que recolher a previdência dele, então o intermitente vai ter a mesma coisa. Ele vai ter uma folha para ele. Simplesmente vai pagar as horas trabalhadas e... Através de um contrato. Não, você está falando do intermitente, né? Sim. Não, eu observei a questão de eu demitir o meu empregado e contratar ele com o CNPJ, a pejotização que a gente fala hoje. Certo? Quando a empresa faz isso, ela deixa de recolher os 20%. Não, mas o cara lá, se ele tem um CNPJ, ele já tem as obrigações da Previdência com ele por lá, ué. Ele vai recolher a parte dele, mas Sim. eu digo, a nível de Previdência Social, vai ser significativa a perda de receita da Previdência. Consequentemente... Oi?
Espera aí. Hein, Fábio? Hã? Não cabe retenção nesse exemplo que você está falando aí? Retenção? É, ué. Mas, Dos só, 11%, mas ué. o que eu estou te falando, como é que é hoje? Entendeu? Espera aí, pessoal. Só a parte do empregado. Está misturando tudo. O doutor está aqui com a Eu falei para legislação. ele reportar a questão da pejotização. Falei e pronto, morreu o assunto. Ok. Sobre o intermitente, há mais alguma pergunta aí? Doutor, deixa eu perguntar. Então, nesse caso, assim, uma vez um cliente me perguntou, a empresa dele é do Simples Nacional. É uma empresa de mecânica, centro automotivo. É pequeno porte, pequenininho. Só que os funcionários dele não é registrado. Aí ele quer falando o seguinte, os que estão trabalhando para mim, eles não podem abrir um CNPJ com um microempreendedor e continuar fazendo serviço e eu pagando para eles? Nesse caso vai ser permitido? Nesse aqui, esse não é o formato intermitente, né? O intermitente é um contrato pessoal ali entre a empresa e o funcionário. Mas você teria a opção do formato autônomo, desse formato intermitente, e tem também o formato atual. Quer ver? Tem mais um aqui, ó. Remuneração. Tá. Autônomo. Manutenção gestante. Seria o autônomo, intermitente ou a terceirização. Seriam esses 3 formatos só que você teria essa opção. Então, eu acho que dentro desse caso específico que você me falou, eu acho que o intermitente seria o mais adequado. Que ele vai estar lá todo dia, né? Ele pode ser que esteja, mas se ele também quiser prestar serviço para um terceiro, ele também vai poder. Ele vai ter essa abertura. Não, até que na realidade agora acontece isso. Ele trabalha lá, quando não tem nada. É que a comissão dele é bem mais, né? É 50% a comissão. Mas agora, quando for registrado, não tem como fazer. No seu exemplo que você deu, você não poderia contratar só o mestre de obra, porque o mestre de obra não tem registro de toda a turma dele. Não tem. Pois é, então você teria que contratar individualmente, isso aí. um a um. No contrato eu entendi. Eu vou ter que orientar o empresário de fazer um contrato para cada um deles. Isso aí. É trabalhoso, mas é mais seguro, entendeu? E não tem problema futuro. E na legislação previdenciária você vai ter que reter. É permitido isso. Quem não tiver inscrição no NIT, você vai ter que reter os 11%. 11% previdenciário. Senão, no nome dele, né? Sobre o intermitente, o Arnão está querendo ver um assunto lá atrás. Lá. Seringueira, não, né? Não, seringueira, não, né? Não, agora nós vamos passar para... Está dando mais dinheiro agora, é eucalipto. Tá vendo? Aí, e os pinheirais? Depois nós acertamos a nossa comissão. Um dos pontos que a legislação, já que ela legalizou as outras coisas que eu acho que podia ter mexido, e legalizar a situação de 95, vou pôr 5, vou pôr 9, não. 99% tinha que ter organizado, é o problema do Vale Transporte, né? Esse aí é um bichinho complicado, porque não adianta, 95% das empresas vai lá dar o dinheiro. Estou falando de pequenas empresas, que é o cotidiano de 99% dos contadores aqui, é a pequena empresa. Aí, doutor, mediante a isso, não mexeu nada, permanece igual, né? Mediante isso, eu pergunto ao senhor, até por um caso prático que ocorreu. Eu posso, porque assim, o cara tem a motinha dele, tem o carrinho dele, eu faço que ele não pega Vale Transporte, ele assina a declaração de desistência, certo? Amanhã ele vai e reivindica. Eu posso, naquele ato, solicitar dele uma cópia de um DUT, DUT é transferência, uma comprovação que ele tem locomoção própria, mesmo que depois eu dou o dinheiro para ele. Eu posso fazer isso através de uma cópia do documento de um carro, uma cópia uma declaração
que ele possui veículo próprio, não necessitando de vale transporte, para complementar a declaração que eu já faço, que o nosso programa do sindicato gera lá para a gente leva, eles assinam bonitinho, tal. Eu posso solicitar isso? Porque, na verdade, antes do senhor me responder, eu tenho orientado meus clientes, tem sido de grande valia colocar circuito de câmera. Porque aí o neguinho, aconteceu agora, tem uns 30 dias. O camarada trabalhou 2 anos para uma pessoa aí e solicitou 5 mil e pouco de vale transporte, que não foi pago. A pessoa, uma pessoa esclarecida, estudante de direito e tal, não lembrou, ela sabendo dela que podia puxar o PA2 do Detran, eu lembrei ela puxou um PA2, a pessoa tinha um veículo desde aquele tempo, o nome dela, e falei, pede umas 2 filmagens, a pessoa entrando com o veículo. Caiu por terra o vale transporte. Eu posso solicitar essa documentação complementar a essa declaração? É interessante sua observação, sabia? Inclusive, eu tive alguns problemas com algumas empresas nesse sentido, que a empresa não conseguiu comprovar. O senhor não tinha pensado nessa? Não, pior que não. Mas é uma boa ideia. E deixa eu contar, senhor, é uma delegada adjunta da Polícia Civil, não lembrou, ela na hora só pediu o pessoal lá da inteligência da PM para puxar para ela, e ela não lembrou. As câmeras eu lembrei por causa de um caso meu. Acho que você me deu a solução aí para alguns casos que eu tenho, viu? Depois nós acerta a comissão. Mas é sério. Tive alguns casos que a gente não conseguiu provar, porque você sabe que o ônus da prova é da empresa, né? Não ele fala que não recebeu, aí você tem que provar por que você não pagou e provar que ele tem uma moto, ou um carro, sei lá o que tiver, né? Às vezes ele não tem nem moto, nem carro e vai de bicicleta, aí como é que você vai puxar, né? Aí fica mais difícil. Aí teria que ser as imagens. Eu já vi casos de condenação. Mesmo com a declaração? Já teve casos de condenação. Mesmo ele assinando a declaração. E já teve casos também de ele não só ganhar a questão do vale transporte, mas indenização ainda em cima disso, né? Virar salário in natura. Mas a sua ideia eu gostei, viu? Eu vou começar a utilizar isso aí também. O documento, estou orientando todos os clientes. O documento você pode pedir, tá? Você pode, olha, faz para mim a declaração. Você tem carro? Tem. Me dá uma cópia do. Se ele te negar, você não pode forçar ele a entregar. Tá? Você não pode forçar. Qual que é a placa do seu carro? Põe ela aqui. Pronto. Com a placa você já resolve o problema. Depois você vai lá no Detran, né, com o despachante, ou você está no site do Detran mesmo, se tiver a placa e o Renavan, é o Renavan, não é? Ou senão você pede o número da placa e o Renavan só, se ele não quiser dar cópia do documento. E aí você coloca, anota ali, se precisar puxar, você puxa. Vai estar lá no Detran a informação no nome dele. A questão das imagens, que são assim, que eu já utilizei também em alguns momentos para defesa, né? O funcionário lembra de falar que ia todo dia de ônibus com o dinheiro do bolso dele, mas esqueceu que na entrada da empresa tinha câmeras, né? Isso eu já utilizei e a gente conseguiu derrubar. Agora a questão do documento foi uma boa isso ter passado, hein? Isso aí, tá vendo? Essas reuniões são produtivas, né? Eu já vim aqui para ministrar seminário que eu mais aprendi do que eu ensinei. Mas valeu, é isso mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida? O material já está com o nosso presidente. É só vocês passarem um e-mail para o sindicato, ele vai encaminhar para vocês esse material. O Wesley vai colocar no site, aí vocês, no máximo até sexta-feira, ele coloca lá direitinho. Já tem a primeira parte que você colocou, Wesley? Já está lá, então, né? Então, é esse material mesmo. Esse material aqui... não é apostila, não. Ele está lá no site. Não, está o vídeo no site. Pois é. Agora, esse material, o pessoal que está participando das palestras, tudo, ele solicita, a gente envia para ele. Além desse material, eu mandei também para vocês a CLT comparada, tá, com a legislação antiga e a legislação atual. Tá? Então, vocês vão olhar lá, o artigo 2º, está aqui do lado direito. Aí, do lado esquerdo, vai estar o que foi alterado no artigo 2º. Então, ali você vai ter uma visão, né, paralela do que foi e do que é hoje. Então, você vai conseguir ter uma leitura meio dinâmica ali das mudanças. Tá? O que não foi alterado não vai ter nada, o que foi alterado vai estar destacado.
Eu acho que vocês vão ter esse material aí para ajudar no dia a dia de vocês. E qualquer dúvida, tá aí meus contatos. Já está no site, né? Então, já está disponível para vocês lá. Ó. Vocês já podem entrar lá e baixar o material. Isso. Eu gostaria de tirar uma foto com vocês para divulgar que eu estive aqui no sindicato, né? O doutor Anderson falou sobre a foto aqui, só explicando para todo mundo. O Everaldo saiu, o presidente, e trancou a nossa máquina. Tá, vamos tirar do celular, ué. Aí, mas o Wesley lá, ele congela as imagens e pode fazer tipo slide. Tá filmando tudo. Tá? Perfeito. Agora, a não ser que o doutor queira tirar especialmente se já tirou, já está tirado. Ah, a câmera está aí com você? Então faz umas fotos aí para nós, então. Ué. Deixa eu perguntar. Não, ele quer tirar do curso da palestra, ele aqui, o pessoal. Não, pode ser do jeito que você achar melhor. Pode ser todo mundo aqui, pode ser eu aí no... Mas espera um pouquinho aí, o meu colega ali tem mais uma perguntinha, rapidinho. É uma pergunta para o senhor. Você. Ah, para mim? Essa empresa que eu peguei agora é a primeira empresa que eu estou fazendo essa engenharia. Como é várias obras, né? São várias cidades. No caso de fazer a contabilização dessas cidades na empresa, que é na matriz, seria melhor contabilizar como o SEI, cada obra, fazer um SEI para cada obra? Você é o construtor? Não, eu sou contador da empresa, entendeu? Pois é, a sua empresa, a sua empresa é a construtora, que está fazendo vários eventos e contrata várias obras. Essas obras são no imóvel próprio? Não, é daquele programa Minha Casa Minha Vida, é do governo federal. Pois é, mas vamos supor, você pega a construção para fazer. Ele já ganhou as obras. As obras já tem a documentação, está tudo no nome da então empresa você está prestando serviço para o órgão que tem a casa. Olha, aí você não tem obrigatoriedade de ter o custo dela, porque você está prestando serviço. O fornecimento de material não é seu. Não, né? Não. O fornecimento de material as empresas que dão. Não, então é só serviço. Porque quando você é uma incorporadora, aí você vai contabilizar imóvel por imóvel, certo? Fazer o custo, a aplicação de material, tudo direitinho, aí você vai apurar custo de cada imóvel para você vender, certo? Agora, como você é um prestador de serviço, você vai emitir uma nota de serviço do serviço já realizado. Você não vai preocupar com o custo. Então, não precisa fazer um SEI para qualquer obra que porque seja, você não é responsável pela formatação do projeto, a autorização do projeto. Não, a empresa não é. Então você pegou só para construir. Só para construir, justamente. É prestação de serviço, não precisa fazer uma por uma, não. Porque você vai fazer por, como que eles falam, medição, não é não? Justamente. Pois é, aí então faz a medição e emite a nota daquela medição. Aí é pago. Aí acordo com o rendimento da obra. Pois é, você vai emitir uma nota fiscal de serviço de medição. Então, aquilo vai ser a sua receita no mês. Quem compra é a empresa, né? A engenharia. Nesse caso vai ser engenharia. Ele é pessoa jurídica, né? Ué. Pessoa física. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, ele está registrado como construção civil? Construção civil. Ah, tá. Pode. Engenharia. Porque o pessoal constrói muito casa de pessoa física. Agora não vai poder mais, a partir de agora. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar as fotos aqui, depois quem quiser ver o Vila Nova lá, aí nós responde para ele ali. Né? Porque tem muita gente querendo ver o Vila Nova jogar. Vai virar o jogo então.
Então, pessoal, uma boa semana para todos, obrigado. Doutor Anderson, muito obrigado. O sindicato, a diretoria agradece, por tudo. Tá?